Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar a fundo nas dinâmicas, por vezes complicadas, das relações entre mulheres. Vamos explorar uma ideia que talvez seja surpreendente. E se a chave para percebermos tudo, desde as amizades mais fortes às rivalidades no trabalho, não for o género em si, mas algo bem mais fundamental? Trabalhar com mulheres é o pior que há. Uau! Quantas vezes é que esta frase já foi dita? É um estereótipo, é verdade, e bem duro, que acaba por pintar as interações femininas com uma luz muito negativa. Mas como vamos ver, isto é apenas a ponta de um iceberg de uma história muito mais complexa. E claro, a história não acaba aqui. A esta queixa juntam-se outras, que as mulheres são conflituosas, que são mais invejosas, que o melhor é ter amigos homens para evitar o drama. Todas estas ideias juntas criam quase um julgamento universal, uma narrativa que se ouve e se repete tantas vezes que, bem, quase parece verdade. Mas e se esta narrativa toda, este julgamento, estiver a falhar uma peça absolutamente fundamental do puzzle? E se houver uma variável escondida que, na verdade, muda completamente o significado de tudo aquilo que pensamos saber? Pois bem, essa variável é a segurança. A ideia central que vamos explorar hoje é esta. O que realmente determina o comportamento e a expressão de uma mulher não é o seu género, mas sim a presença ou a ausência de um sentimento de segurança. E para percebermos isto bem, precisamos de definir uma palavra-chave: a autenticidade. Neste contexto, ser autêntica não é mais do que a liberdade de dizer o que se pensa, o que se sente e o que se vê, sem qualquer receio. É poder ser quem se é, porque não há aquela sensação de perigo no ar. Ora, esta comparação é muito interessante. O que se sugere aqui é que, na presença de homens, as mulheres adotam muitas vezes por puro instinto uma postura mais defensiva. É como se erguessem um escudo protetor. Basta pensarmos no exemplo clássico de dizer tenho namorado para evitar uma abordagem que não se quer. É uma pequena mentira, sim, mas é uma mentira usada para criar segurança. Em contraste, quando estão só entre mulheres, este estado de alerta tende a diminuir. A ausência de uma ameaça, digamos assim, permite que as barreiras caiam, e isso abre espaço para uma expressão muito mais genuína, sem filtros. E esta dinâmica de segurança torna-se ainda mais nítida quando olhamos para as amizades femininas. Vamos ver como é que isto funciona na prática. E isto pode explicar uma daquelas queixas do início, a tal preferência por amigos homens. Talvez a questão não seja evitar o drama, mas sim evitar aquela verdade mais desconfortável. Aquela verdade que uma amiga, por se sentir segura, tem a coragem de nos mostrar. A este processo podemos chamar de efeito espelho. Funciona assim. Quando uma mulher se sente completamente segura e protegida por uma amiga, ela sente-se à vontade para ser esse tal espelho, ou seja, para refletir aspectos que se calhar são mais difíceis de ver ou de aceitar. Não se trata de dizer o que a outra pessoa quer ouvir, mas sim de oferecer uma perspectiva honesta. E só a confiança e a total ausência de perigo é que permitem. E agora vamos pegar em tudo o que vimos até aqui e dar-lhe uma volta final. Uma perspectiva que vira completamente os estereótipos de cabeça para baixo. A ideia mais radical desta análise é precisamente esta. Aquilo a que muitas vezes chamamos de drama ou explosão emocional entre mulheres não é um sinal de que algo está errado. Muito pelo contrário. É, na verdade, uma bênção. É a prova máxima de que ali existe um ambiente seguro. O ponto central é este. Aquela intensidade emocional só pode existir onde há uma confiança absoluta. É o sinal de que há segurança suficiente para ser vulnerável, para sentir de forma autêntica. É um sentimento de pertença tão forte, quase como um clã, onde todas as emoções são permitidas, simplesmente porque não há perigo. Esta perspectiva transforma o que julgamos como conflito de um problema na maior prova de força de uma relação. Então, o que é que podemos concluir de tudo isto? Qual é a grande ideia a reter? A conclusão é bastante direta. Olhar para as relações entre mulheres apenas com as lentes do estereótipo, sem ter em conta este fator fundamental da segurança, só pode dar uma visão distorcida e incompleta. É um olhar que perde a beleza de ver mulheres que se sentem seguras o suficiente para serem totalmente elas mesmas. E isto deixa-nos com uma pergunta final para reflexão. Da próxima vez que se observar o que parece ser drama ou conflito entre mulheres, talvez valha a pena fazer uma pausa e perguntar: e se o que estamos a ver não for um problema, mas sim a maior expressão de segurança e de confiança que pode existir numa relação? Fica a reflexão.